Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos juntos para esse nosso culto, um tempo de adoração, um tempo para a gente estar na presença do Senhor em unidade, um tempo para a gente buscar aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Esse momento, que é um momento separado, é um encontro marcado, um horário marcado que nós temos com o mover de Deus, com o agir de Deus. Lembrando que Deus é poderoso para trabalhar na minha vida, na sua vida, aonde a gente estiver, a presença dele está. Ele nos alcança, ele nos sustenta, ele nos abençoa, ele traz o melhor para as nossas vidas. Estamos com alegria de estarmos aqui nesse culto, num dia especial, Dia dos Pais. Já aproveito para deixar aqui meu abraço para todos os pais, todos aqueles que assumiram esse compromisso de cuidar de filhos, de educar filhos, de instruir filhos, entendendo que esse é um privilégio tremendo, aquilo que Deus coloca para nós nessa responsabilidade. Tanto é verdade que o nosso relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso Pai, para nós é um melhor relacionamento que existe, o melhor relacionamento possível. É nós termos um Pai como o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, hoje, que é o Dia dos Pais, os pais aqui, dessa terra, nós também lembramos desse nosso relacionamento com Deus. Afinal, todos os dias nós celebramos essa adoção do nosso Deus, esse cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. Esse Pai que foi um Pai voluntário, no sentido de que nos acolheu, que nos amou, que trouxe a gente para perto. Então, é um dia realmente para nós celebrarmos. Dia de ceia, dia para nós estarmos também na presença do Senhor, lembrando dessa nossa unidade, daquilo que faz a gente, então, uma família. Um dia para a gente deixar realmente Deus trabalhar no nosso coração. É muito bom a gente poder estar aqui na presença do Senhor nesse dia especial. Você aí na sua casa, a gente ainda aqui na nossa casa também, mas Deus trabalhando poderosamente. Eu quero, então, convidar você a abrir seu coração agora, para que a gente possa orar, para que a gente possa falar com Deus e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas nesse momento. Amém? Vamos orar juntos. Aí onde você estiver, feche seus olhos, vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai eterno, nós começamos, ó Deus, esse culto, iniciamos esse momento de adoração, ainda, Deus, nesse trabalho que estamos fazendo à distância, mais próximos do Senhor, porque o Senhor que habita em nós é poderoso para colocar a gente em unidade, colocar a gente como uma família e fazer a gente sentir, Pai, todo esse cuidado que o Senhor tem conosco, toda essa bênção que está derramada sobre as nossas vidas. Portanto, Deus, fala conosco agora, toca nos nossos corações durante essa noite, move, Deus, de uma forma poderosa para que a gente possa experimentar mais do Senhor, para que a gente esteja em unidade com o Teu Espírito, em comunhão com o Senhor, que a gente possa, no momento da ceia, também celebrar como corpo de Cristo, como família do Senhor, que a gente possa ouvir a Tua Palavra e ser trabalhado por ela, e que a gente tenha também, Deus, esse tempo tão precioso, que é um tempo de adoração, um momento que a gente pode estar cantando, estar louvando, estar adorando, reconhecendo a Tua grandeza, declarando a Tua grandeza. Peço que a bênção do Senhor venha sobre nós, venha sobre a minha casa, aqui onde nós estamos agora, e sobre a casa de cada um dos Teus filhos, cada um que está nesse momento, aberto para ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, que o Senhor entre com o Teu poder, com a Tua grandeza, com a Tua majestade e faça uma grande obra, que o coração de cada um seja inundado com a Tua presença, que possamos sentir o Senhor fazendo, Pai, o Senhor operando. Afinal, pela grandeza do Senhor, pela majestade do Senhor, pela graça, pelo Teu favor e misericórdia que nós nos reunimos dessa forma. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Derrama a Tua bênção sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, ainda nesse momento, convidar você para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, mas que você abra realmente o seu coração. Que você, na sua casa, onde você estiver, você fale, você cante, você louve, você adore a Deus. Abre seus lábios para poder adorar o Senhor. É um tempo, mais uma vez quero reforçar, nós estamos em unidade, nós estamos diante do Senhor. Deus está trabalhando na nossa vida. Então fala com Deus agora, deixa Ele tomar o seu coração nesse momento de adoração. Saiba que tem algo precioso para Deus trabalhar em você, para Deus falar aí no seu coração, para Deus mover na sua história. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos agora, cada um na sua casa, mas na presença de Deus. Vamos juntos, em nome de Jesus.
abro meu coração, eu abro meu coração. Entra, Jesus. Mais uma vez nós estamos com o coração aberto na tua presença. Entra, Jesus. O Senhor é o Rei da glória. Tudo, tudo, tudo é para o Senhor. Nós louvamos mais uma vez o teu nome. Nós te adoramos. Entra no nosso coração. Enche esse lugar com a tua presença, Jesus. Nós contamos contigo aqui, com a tua presença, com a tua presença. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Sim, Jesus, estamos diante do Senhor para te agradecer mais uma vez pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo sacrifício que me traz de volta ao Pai, o sangue que me comprou, o sangue do Cordeiro puro que me comprou, que comprou a você. E você pode ter acesso ao Pai. A palavra do Senhor diz que por causa desse sangue que foi vertido na cruz, pela vida de Jesus que foi sacrificada, ele foi morto e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Esse Jesus vai voltar para buscar a igreja. Nós somos a noiva, diz a palavra de Deus. Nós somos a noiva que espera o noivo, que espera Jesus. E a palavra de Deus nos garante que Ele vai voltar nos ares e arrebatar a igreja. Aqueles que estiverem vivos vão subir com Ele. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Jesus, nós te agradecemos por esse sacrifício que nos trouxe vida eterna. Jesus, mais uma vez, nós celebramos ao Senhor. Saltando sobre os montes de Jerusalém, sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
Acorda no Senhor, acorda no Senhor. Não deixa que a gente fique distraído, Senhor. Não deixa que o brilho do mundo nos cegue para a tua vida, Jesus. Que a gente possa permanecer na tua presença, na tua presença. Acorda a tua igreja, Jesus. Em teus braços me tomaste. Aleluia, aleluia. E me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não há como agradecer-te pelo que tens feito a mim. Obrigada, Jesus. Eu só posso dar-te agora meu louvor. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Sim, na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. O teu sangue tem entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiantemente junto a ti. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor. Nós não temos como te agradecer por esse sacrifício, porque nós temos hoje a vida eterna. É a nossa esperança. Yeshua, recebe a nossa vida. Vem saltando sobre os montes Eu posso te ver, Jesus. de Jerusalém. Com os olhos da fé eu posso te ver. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Te amo, Jesus. Oh, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu quero ainda nesse momento colocar diante do Senhor
Pai, de cada pai que está nos ouvindo. Que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre a cabeça de cada um e abençoe a vida desses homens que o Senhor colocou nessa terra para esse ministério tão maravilhoso, tão precioso, tão importante, que são os pais. Oh Deus, derrama da tua graça, enche esses homens, Senhor, e levanta, põe de pé, que o Senhor acrescente anos de vida sobre a vida deles, que a tua graça e a tua misericórdia encha cada um, que eles sejam tocados, restaurados, renovados nessa noite. Oh Yeshua, esteja na vida deles em todo o tempo. Segura nas mãos desse homem, Senhor. Concede salvação àqueles que ainda não te conhecem como Deus vivo. Se apresenta para esses homens. Abençoa a vida deles, Senhor. Se algum deles saiu fora da tua presença, esfriou na fé, que hoje eles sejam tocados. Traz de volta, Senhor. Traz de volta para a tua presença. Jesus, toca nesses homens. Louvado seja o teu nome mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso a gente poder adorar o nosso Senhor, reconhecer a grandeza, a majestade do nosso Deus, esse cuidado que Ele tem com cada um de nós. As promessas do Senhor que já se cumpriram, muitas delas na nossa vida, e muitas que ainda vão se cumprir, muitas que nós ainda olhamos para elas como um presente que vai chegar na nossa vida, que vai chegar na nossa história. Nós estamos na presença do Senhor, estamos diante do Senhor e nos alegramos de poder adorar esse Deus dessa forma, com essa intensidade, com esse nosso coração aberto. Maravilhoso realmente de poder estar diante do Senhor. Eu quero rapidamente aqui falar com os irmãos, passar alguns recados para vocês a respeito das nossas atividades. Nós já fizemos alguns comunicados, mas ainda vamos intensificar essa informação. A partir do dia 15, a partir do dia 13, nós estaremos reunidos, então, na igreja, estaremos de volta às reuniões presenciais. Então, no próximo culto de quinta-feira, nós já teremos a nossa reunião presencial, e depois no domingo, e assim por diante. Algumas atividades nós ainda não vamos retomar, as atividades que envolvem as classes fechadas, então seja desde o berçário, escola bíblica para as crianças, escola de adolescentes. Essas atividades de classes nós não retomaremos nesse momento, mas todas as atividades de culto, ou seja, que são feitas no templo, nós vamos retomar, que é um espaço maior, é um espaço mais arejado, ventilado, e a gente consegue então guardar um cuidado para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de contato. Então nós vamos retomar os cultos, vamos retomar as classes que são realizadas no templo. Nós teremos aula, então, das classes também, seja a escola bíblica dominical que se realiza no templo, seja os outros cursos que nós temos, aconselhamento e cura, classe de pregação e também Bíblia capa a capa. Nós vamos retomar essas atividades no templo. Os adolescentes na escola bíblica, então, estarão conosco na classe, na sala única que vai ser feita no templo, guardando aí todos os cuidados para que a gente possa se reunir em segurança. Então, a partir da próxima quinta-feira estaremos juntos.
O que nós faremos em relação às transmissões? É importante a gente pontuar que nós, então, traremos as transmissões a partir do dia 15, nós faremos as transmissões, a partir do dia 13, nós faremos as transmissões de culto somente pelo Facebook, e não teremos essa transmissão no Instagram. Então eu peço para aqueles que não puderem estar conosco nas reuniões presenciais, aqueles que vão estar de alguma forma assistindo o culto à distância, que façam pelo Facebook a princípio, porque a princípio nós estaremos só por esse canal, estaremos filmando, ou melhor, gravando, e estaremos depois reproduzindo no YouTube, mas estaremos a princípio na transmissão ao vivo, transmissão online, somente no Facebook. Os 15 minutos permanece como está sendo feito até agora. Nós temos feito a transmissão pelo Instagram e depois essa gravação a gente reproduz no Facebook e reproduz também no YouTube. Vamos fazer dessa mesma forma, mantendo no Instagram, então, os 15 minutos, e os cultos eles vão ficar a princípio no Facebook. É um tempo ainda de adaptação para a gente também, a questão das transmissões. A gente quer continuar compartilhando com vocês que não vão poder estar por algum motivo, não estarão conosco nas reuniões, mas vai ser um tempo muito bom para a gente continuar tendo essa comunhão e continuar crescendo na presença do Senhor. Tenho certeza que Deus vai trabalhar nesse momento e, na verdade, nós vamos estar muito maiores nesse instante, né? Nós vamos conseguir estar em outros lugares, vamos conseguir alcançar outras pessoas e contar com a colaboração de todos os irmãos que são obreiros, que estão ali na igreja, estão junto conosco nas atividades. Então nós vamos conseguir ter outras pessoas, né, retomando as atividades, outras pessoas voltando à colaboração, seja através dos louvores, seja através dos cuidados com as pessoas, seja através das pregações. Nós teremos então outras pessoas junto para esse tempo, que é um tempo especial. Tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, vai nos abençoar e nós vamos nos alegrar muito nesse novo tempo. Então, para aqueles que podem, né, para aqueles que estão aptos a estar conosco, né, na quinta-feira, gostaríamos de convidar você para estar conosco então na igreja, quinta-feira, domingo e assim por diante, nós estaremos juntos. É lógico que nós entendemos as limitações, os receios, respeitamos, né, todas as pessoas e também contamos, né, com o respeito de cada um de vocês em relação a esse zelo que nós temos quanto ao contato físico. Então, por mais que a gente tenha vontade, que seja um encontro saudoso, a gente evita abraços, aperto de mão e beijos, para que a gente possa também não constranger ninguém e principalmente evitar qualquer tipo de contato que promova um eventual contágio. Então, vamos fazer isso de uma forma bastante consciente. Vai ser um tempo precioso para nós. Eu quero muito estar com vocês. É uma vitória, nós estamos passando por esse tempo, entramos numa nova fase, um novo instante, é um novo tempo da própria igreja, mas vamos buscar que Deus vai com certeza nos abençoar, Deus vai nos sustentar nesse novo período. Amém? Eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, hoje que é também a noite de ceia, para a gente celebrar a nossa ceia mais uma vez, mas eu quero ler um texto aqui para vocês, um texto conhecido. Eu já até trouxe esse texto aqui nos 15 minutos, há algum tempo atrás, mas está aqui em Gálatas 5, versículo 1, um texto que fala muito comigo e tenho certeza que vai trabalhar no seu coração também. Gálatas 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essa palavra aqui é uma palavra que Paulo escreveu à igreja dos Gálatas. Ele traz essa mensagem, aliás, nessa mensagem toda, durante toda essa carta, ele fala um pouco dessa inconstância dos Gálatas, essa fragilidade na caminhada dos Gálatas e a ideia de que eles possam retomar, então, a uma perseverança, que eles possam olhar para aquilo que Deus tinha acrescentado na vida dele, que Jesus tinha trazido para eles como liberdade, que eles pudessem, então, permanecer nessa liberdade, que eles pudessem continuar nessa liberdade e não voltassem às condições antigas. Jugos de escravidão, como era o caso da própria lei, tudo aquilo que na verdade não conduzia à salvação, mas era simplesmente um jugo para mostrar aquilo que estava certo e errado, mas não tinha poder de salvação.
E Jesus, então, nesse novo tempo, nessa nova aliança, traz uma liberdade, a ideia de poder fazer um tempo novo, ter um tempo novo, né, ter um relacionamento novo. E aí, diz o texto, né, nós vemos até pelas colocações de Paulo, que os Gálatas caminhavam bem, mas voltaram atrás, que os Gálatas, de alguma forma, buscavam outras vozes, outras pregações, outro evangelho, que os Gálatas aceitavam, então, o jugo, o antigo jugo, os modelos antigos. E Paulo, então, exorta eles a permanecer numa liberdade. É interessante a gente pensar isso, porque quando nós pensamos em liberdade, muitas vezes nós pensamos que é algo realmente de portas abertas, de cadeias quebradas, e uma condição totalmente livre. E por que nós, então, retornaríamos a uma prisão, a uma cadeia, a uma condição de escravidão? Se nós pensarmos nesse conceito de liberdade, a ideia é, bom, uma vez que eu estou livre, eu jamais quero voltar para a escravidão, jamais quero voltar para aquela condição. Mas isso é uma questão, muitas vezes, associada à nossa ideia daquilo que é físico, diferente um pouco da nossa ideia espiritual. Porque aquilo que nós temos em Cristo é uma liberdade espiritual, livre das ações do inimigo, livre das manipulações de Satanás, livre das garras de Satanás. E a palavra de Deus nos fala muito claramente que, por exemplo, quando nós pecamos, nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência. Ou seja, existe uma ação do inimigo, de alguma forma tentando nos envolver, nos engodar, de alguma forma nos levar ao erro e fazer com que a nossa escolha seja uma escolha equivocada, com que a nossa escolha nos leve, então, ao erro. Então, ainda que exista toda uma força externa, uma ação externa, as decisões são sempre minhas, as escolhas são minhas. A ideia de que nós somos enganados, nós somos ludibriados, nós somos envolvidos, engodados, é a ideia de que nós, de alguma forma, somos pegos de surpresa. A palavra de Deus nos traz também a ideia muito da vigilância, que também é esse conceito que eu tenho que permanecer numa condição de atenção, uma condição onde eu sei que algo me cerca, algo me ronda e tenta me fazer cair, tenta me derrubar. Quando nós trazemos isso para a ideia da inconstância na liberdade, a inconstância na caminhada de liberdade, nós podemos chegar à conclusão de que muitas vezes o descuido nosso para aceitar o jugo do inimigo, para voltar então à escravidão, é um descuido que está muito próximo do pecado. Está muito próximo de valores equivocados, está muito próximo de discursos errados que nós ouvimos a nossa vida inteira. Nós temos então uma vida nova de liberdade e o inimigo quer colocar a minha vida, a sua vida, debaixo do jugo da escravidão. O inimigo quer colocar a gente numa condição que nós já vivemos, debaixo de valores antigos, debaixo de desejos antigos, de conceitos antigos, de regras antigas. E se nós nos descuidarmos, nós seremos envolvidos por isso. Paulo, quando diz então aos Gálatas aqui, ele diz: permanecei firmes e não submeteis de novo a jugo de escravidão. Ele diz no versículo 7 do mesmo capítulo, ele diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O que aconteceu que vocês não conseguiram continuar obedecendo à verdade? Algo realmente no coração, não algo físico, mas algo espiritual, algo de conceito, algo de vozes no coração, algo de narrativas antigas, algo que às vezes nos leva de novo ao jugo. E aí então vale a gente considerar o quanto que nós estamos cedendo a essa tentativa do inimigo de trazer o jugo de novo. Eu quero então olhar com vocês aqui para algumas verdades que muitas vezes nós, como cristãos, nós deixamos de lado e aceitamos a verdade do mundo ou conceitos antigos que não são necessários para nós, que funcionam como jugo do inimigo e nos levam a uma escravidão. E o primeiro deles que eu quero falar com você é em relação ao sofrimento. Veja, nós entendemos que nós temos aflições nesse mundo. Sabemos que a nossa caminhada é uma caminhada que nos leva a alguns sofrimentos, a algumas aflições. Pedro escreve assim
Na primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 12, está registrado: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós entendemos que nós temos algumas aflições, nós temos sofrimentos, nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós temos alguns nãos de Deus. Mas eu vejo muitas vezes o crente achando que ele tem que viver uma vida de sofrimento, que ele vai ganhar o reino pelo sofrimento, que ele não pode ser feliz. É aquela história quando você pergunta para a pessoa: e aí, como que vai a sua vida? Como que você está indo? E a pessoa diz: estou caminhando. Como se fosse um caminho penoso, um caminho pesado, um caminho difícil. Resposta do tipo: a gente não pode parar. Como se fosse obrigado a caminhar e tivesse realmente um jugo muito pesado de tristeza, de dureza, de sofrimento. Algumas expressões que às vezes nós entendemos porque elas são verdadeiras, são reais, mas temos que tomar cuidado porque elas carregam, às vezes, uma condição equivocada. A ideia de dizer sempre: não tem vitória sem luta, tá difícil, mas vai dar certo. É uma verdade, isso é uma verdade que não existe vitória sem luta, mas há necessidade de nós focarmos na vitória, na bênção, na alegria, e não ficarmos totalmente presos nas lutas e dificuldades. Nós temos sim lutas e dificuldades, é real isso, mas é possível eu e você resgatarmos a alegria nesses momentos, resgatarmos pela esperança a alegria que nós temos no nosso coração. É possível nessa nossa caminhada a gente declarar que nós somos felizes. Como diz ali Pedro: não estranhe esse fogo ardente que surge no meio de vós, que está destinado a provar-vos. Tem de grande alegria quando passar por várias tribulações, diz a palavra. A ideia de que nós somos bem-aventurados, sim, nós temos uma bênção de Deus sobre a nossa vida. E o jugo, muitas vezes, da tristeza, o jugo melancólico, do sofrimento, tenta nos alcançar e faz com que a gente tenha uma vida que não é uma vida em abundância como Cristo promete para nós. Sabemos que o melhor ainda está por vir, como ainda foi declarado aqui nessa noite, quando Cristo vier resgatar a noiva, vier buscar a igreja, sabemos que nós teremos um momento sublime. Mas a nossa vida aqui é uma vida onde nós podemos realmente ter momentos de alegria. Nós não precisamos ser tristes. A salvação vem de graça e existe uma expressão que é verdadeira, que o discipulado nos custa, então toda a nossa história é uma vida, uma jornada junto com Cristo. Mas não é uma jornada de tristeza. Quando a palavra fala para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, significa que o bom, o perfeito e o agradável vai encontrar no nosso coração. Vai encontrar o desejo nosso, vai responder ao desejo nosso se nós estivermos alinhados à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao entendimento, à nova mente, à renovação em Cristo. Não deixe esse jugo de tristeza tomar conta da sua vida. Esse jugo melancólico tomar conta da sua vida, como se você estivesse numa jornada de sofrimento. Sem dúvida, quero enfatizar as grandes alegrias nós teremos na eternidade. O tempo que nós passamos aqui é um tempo curto, mas não é um tempo apenas de sofrimento. É um tempo onde nós nos desprendemos das coisas dessa terra, nós nos negamos a nós mesmos, mas isso não é para ser um sofrimento. Eu não sou obrigado a sofrer. Às vezes eu vejo crentes que acham que não têm o direito de ser feliz, que não têm o direito de se alegrar, que não pode se alegrar, porque se eles se alegrarem, então eles estarão de alguma forma adorando as coisas desse mundo, amando as coisas desse mundo, estarão exaltando as coisas desse mundo. Não é isso. A palavra de Deus fala claramente que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que existem nesse mundo. Mas existe uma distinção entre nós sermos gratos e nós temos alegria no nosso coração e nós realmente nos apegarmos às coisas desse mundo. Não deixe esse jogo de tristeza tomar conta de você. Não deixe também o jugo do distanciamento que havia entre nós e Deus tomar conta de você.
Quando Jesus se entregou ali na cruz, quando ele morreu por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia, o véu foi rasgado. O caminho foi aberto e houve uma oportunidade para mim e para você de termos comunhão com Deus, de vivermos juntos com o Pai. Às vezes parece que foge de nós a alegria da comunhão, a alegria de nós podermos chegar todas as vezes que nós quisermos, que nós nos voltarmos para a presença de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de nós proporciona para nós esse encontro a qualquer momento, em qualquer lugar com o nosso Deus, esse encontro com o nosso Pai. Eu não sei se seu pai terreno foi falho, se você não teve a presença dele sempre. Se de alguma forma ele te frustrou, ele te decepcionou e ele te entristeceu. Mas esse Pai, que é o Pai Celestial, ele é totalmente presente. Ele é sempre pronto para te ouvir, sempre pronto para te acolher, para te abraçar, para entender você, para corrigir você, para mostrar o caminho correto e abençoar você e sustentar você na jornada. Ou seja, não deixa esse jugo do distanciamento tomar conta de você, como se você estivesse na casa de Deus, na presença de Deus, mas Deus estivesse distante, como se Deus não estivesse próximo das suas orações, do seu clamor, como se as suas orações, então, não fossem orações de gratidão sempre, orações de fé sempre, orações de alegria sempre. Não deixa esse distanciamento tomar conta de você. O inimigo quer dizer para mim e para você continuamente que o nosso Deus é distante de nós. Porque uma vez nós estávamos distantes dele por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus fala claramente que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e então nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E essa reconciliação então fez com que nós que estivéssemos longe fôssemos colocados perto de Deus. Nós estamos junto de Deus, próximo de Deus. O inimigo quer trazer um jugo que nós uma vez vivemos sobre nós, que era o jugo do distanciamento. Como se eu e você estivéssemos longe. Como se eu e você estivéssemos distantes de Deus. E se nós, de alguma forma, deixarmos isso tomar conta de nós vamos deixar de experimentar toda essa comunhão que nós podemos ter com o Pai. Esses encontros maravilhosos que nós podemos ter com o nosso Pai. Esses encontros contínuos e surpreendentes que nós podemos ter com o nosso Pai. Encontros de acolhimento, encontros de perdão, encontros de ensino, encontros de consolo, encontros de milagre. Encontros com esse Deus que cuida de nós, que nos ama tanto. Não deixe esse jugo tomar conta de você e levar você ao distanciamento novamente. O inimigo tenta colocar várias coisas no meio do caminho para que isso efetivamente aconteça, inclusive os nossos erros e pecados. Porque a verdade bíblica se cumpre, que os pecados fazem separação entre Deus e o homem. E se nós permanecermos então no nosso erro, no nosso pecado, nós vamos nos distanciando de Deus. Mas Deus é sempre pronto para nos acolher, sempre pronto para nos abraçar, para nos abençoar e trazer a gente para perto, porque Ele nos ama. Permaneça nessa liberdade, permaneça firme nessa liberdade de ir lá e falar com o Pai continuamente, de se prostrar diante do Pai e pedir perdão pelos seus erros e pelos seus pecados. Permaneça debaixo da liberdade de que você tem um Pai, um Deus que reconhece as suas limitações e cuida de você e é o maior interessado em abençoar a sua vida. Não deixe as mentiras do inimigo fazer você se distanciar de Deus. Esse jugo do distanciamento, ele não cabe mais. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós nos achegamos diante do Pai. E ainda mais, não deixe que a obra de Deus seja um peso. Que você não olhe para a obra de Deus, para o privilégio de servir, de evangelizar, de contar a verdade, como se fosse um jugo pesado que Deus está colocando sobre você. Não existe esse peso. É uma alegria, é um privilégio, e essa verdade precisa estar dentro de você. Você tem liberdade para falar das coisas do reino. Você tem liberdade para falar do seu Pai. Não é um peso, não é um jugo, não é uma obrigação. Servir no ministério, servir na igreja jamais pode ser um peso. Jamais pode ser um jugo, porque se assim for, não faz sentido. Se eu achar que eu tenho que servir a Deus, que eu tenho que de alguma forma servir a obra de Deus, porque eu sou obrigado a isso,
entenda que eu estou aceitando um jugo sobre a minha vida, porque servir ao Senhor é uma liberdade que nós temos. Quando Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala pesava sobre ele uma obrigação de falar do Evangelho. Não é uma obrigação imposta por Deus, mas era um desejo. É pela circunstância, por aquilo que ele estava enxergando, por aquilo que os olhos dele estavam vendo, ele se sentia obrigado, ele se sentia participante de uma obra redentora de Cristo Jesus. Então ele queria pregar e ele se sentia obrigado a fazer isso. Mas não um peso, não um jugo. Um envolvimento, participante realmente. Não um servo distante, mas um filho que sabe aquilo que o pai está fazendo, que entende aquilo que o pai está fazendo. Não deixe nenhum jugo desse tipo tomar conta de sua vida, um jugo que faz você se sentir obrigado. Nós estamos retomando os nossos cultos presenciais, estamos entrando num novo tempo e sabemos que a igreja tomará direções diferentes do que a gente imaginava. Sabemos disso. Talvez a gente não tenha a total dimensão de como que a igreja vai trabalhar daqui para frente, mas entendemos que existe uma necessidade de nós nos envolvermos com a obra de Deus de uma forma diferenciada, e isso não pode ser para nós um peso. Isso não pode ser para nós um problema, isso tem que ser para nós um privilégio, uma alegria. Porque esse jugo de olhar para a obra e isso ser um peso é um jugo do inimigo. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Nós não temos a obrigação de peso, de jugo. Isso para nós não é ruim, isso é bom. Se existe algum sentimento ruim em relação a isso, entenda que você não está mais numa liberdade em Cristo Jesus, mas você está debaixo de um jugo. Não deixe o jugo voltar sobre a sua vida, seja ele qual for. Aqui eu citei alguns, mas muitos jugos o inimigo tenta colocar sobre nós de novo para que a gente se sinta pesado, para que ser crente seja um peso, para que ser crente não seja uma alegria, para que ser crente não traga satisfação ao nosso coração, para que os nossos olhos se voltem para outros lugares e a gente não vive intensamente aquilo que Deus colocou para nós. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós fomos chamados para isso, então que a gente possa perseverar, que a gente possa continuar, que a gente possa estar firme na liberdade, na alegria, na bênção, na satisfação, na ideia que nós tínhamos naquele momento do primeiro amor, que era uma ideia de completa liberdade, de perdão de pecados, de uma nova vida, uma nova história. Essa liberdade é a liberdade que a gente tem de ser crente, de ser filho de Deus efetivamente, de viver como filho de Deus. Nós temos essa liberdade, nós temos que viver isso intensamente. Nós podemos viver isso intensamente. É para nós um privilégio, é para nós uma alegria, é algo que Jesus conquistou na cruz para mim e para você, que a gente fosse livre em Cristo, que a gente fosse filho, que a gente representasse o reino. E mais uma vez, não por jugo, mas por alegria. Tem um versículo que Paulo escreveu aos Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lógico que o versículo tem todo um contexto, mas a ideia de que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo é muito verdadeiro para nós. Nós podemos viver essa alegria. E se algo disso você não está vivendo, talvez você esteja cedendo a um jugo do inimigo que continuamente tenta nos envolver, tenta roubar a nossa alegria, tenta roubar a nossa paz, tenta roubar a nossa liberdade. Não deixa isso acontecer. Não deixa. Viva a liberdade que há em Cristo Jesus. Viva com alegria essa liberdade. Promova essa liberdade. Divulgue essa liberdade. Afinal, é uma conquista. É algo para mim e para você. É algo para a gente viver intensamente. Você crê nisso? Quero que você considere essa verdade.
Na verdade, nós vivemos algo que Cristo conquistou para mim e para você. Nós vivemos intensamente. Não aceitar as condições que o inimigo tenta colocar sobre nós. Eu quero, nesse momento, participar da ceia do Senhor com você. Eu quero ler o texto que nos fala muito, né, sobre a ceia do Senhor, que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, para que a gente possa lembrar que, afinal, quando nós temos esse memorial, esse tempo que nós lembramos do sacrifício de Jesus ali na cruz, nós lembramos que ele pagou um preço completo para que eu e você tivéssemos a vida eterna, que eu e você tivéssemos vida em abundância aqui nessa terra. Para que eu e você vivêssemos debaixo do cuidado dele, com os valores dele, com os olhos voltados para o reino, mas os pés ainda nessa terra. Ou seja, esse preço que foi pago ali é para que a gente possa viver isso intensamente. O nosso memorial, quando nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós lembramos do quanto ele fez. E muitas vezes, então, nossos instantes de ceia, nós refletimos a respeito dos nossos pecados, dos nossos erros e da nossa real comunhão com Cristo. É um momento de acerto mesmo na nossa vida. É um momento que nós paramos e olhamos para o preço que foi pago. Quero que você, além de considerar sobre os seus erros, sobre os seus pecados, os ajustes e votos que você tem que fazer diante de Deus, que você considere a liberdade que foi conquistada para mim e para você. A liberdade de sermos filhos, não escravos do inimigo, não escravo das narrativas desse mundo, dos valores desse mundo, mas uma liberdade em Cristo Jesus. E se hoje você reconhece que algum jugo do inimigo voltou sobre a sua vida para que você fosse escravo de novo, que você possa renunciar a isso. Afinal, esse jugo, ele já foi vencido ali na cruz. Se você voltou à escravidão de alguma forma você voltou, eu quero te dar a boa notícia mais uma vez. Essa boa nova que ecoa no nosso coração continuamente é que o Pai nos recebe com os braços abertos e Ele quer abençoar a minha vida, a sua vida. Mais uma vez, esse jugo que veio sobre você, que você eventualmente aceitou, está te privando de viver algo que Jesus conquistou ali na cruz. Não deixa isso passar. Não jogue isso fora. Não perca isso. É de Deus. Deus trouxe para você. Deus deu para você. Viva isso intensamente. Ao avaliar sua vida hoje, ao avaliar sua comunhão com Cristo, avalie a sua comunhão com a liberdade que Cristo conquistou ali na cruz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa verdade que fala conosco, que fala no nosso coração, então nos convida a essa avaliação. Em memória do Senhor.
Quero segurar aqui os elementos, o cálice e o pão. Quero orar pelos elementos que estão na minha mão e pelo que está aí na sua mão, na sua casa, nesse momento de ceia. Vamos juntos. Senhor, nós apresentamos esses elementos agora diante do Senhor. Entendemos que eles simbolizam o sangue do nosso Senhor Jesus, vertido ali na cruz, e o corpo dele, que foi entregue naquela cruz, pendurado naquela cruz, foi morto naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Te agradecemos por essa comunhão que nós podemos ter e juntos celebrar essa ceia. Refletimos, ó Deus, nesse momento, sobre a nossa real comunhão com esse símbolo, a nossa real comunhão com esse sacrifício. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por aquilo que nos distanciou novamente do Senhor. Pedimos perdão se não olhamos para esse sacrifício com o devido valor. Mas invocamos agora, Deus, todo esse poder da reconciliação e a misericórdia do Senhor e o perdão sobre as nossas vidas. Nós não queremos o jugo do inimigo na nossa história, nós não aceitamos isso. Nós queremos permanecer firme na liberdade que é em Cristo Jesus. Esses elementos agora consagrados são apresentados agora diante do Senhor para que o Senhor toque em cada um deles, que sejam purificados pelo Senhor e possa ter esse efeito, Deus, como propõe na Tua Palavra, de um símbolo, de um memorial, uma lembrança do sacrifício e da comunhão. Abençoa as nossas vidas agora, Deus, em nome de Jesus. Diz assim então a palavra, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei esse meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo entregue naquela cruz, participemos todos do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus vertido ali na cruz, a vida do Senhor que veio sobre nós e nos deu vida eterna, participemos do cálice. Senhor Deus, te damos graça por mais uma vez anunciarmos a morte do Senhor, até que o Senhor venha para resgatar a noiva, para resgatar a igreja. Desejamos, ó Deus, esse encontro com o Senhor. Desejamos que se cumpra a Tua palavra e as Tuas promessas sobre a nossa vida. E o tempo que nós esperamos, que nós aguardamos, que nós estamos aqui nessa terra, queremos viver, ó Deus, a comunhão dada pelo Teu Espírito, essa alegria que transborda em nós, essa satisfação, Pai, a comunhão que nós temos com o Senhor, o livre acesso que nós temos ao trono do Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, cuida de nós, cuida dessa nossa unidade, faz a gente um povo diferente desse mundo, livre de todas as investidas do diabo, todas as investidas de Satanás, livre do jugo do inimigo, debaixo do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, estenda a Tua mão sobre nós, nos fortaleça, Deus, nesses dias, nos dê vitória, nos alegre na Tua presença e nos conduza para as novas fases, para os novos momentos que temos. Que a proteção do Senhor esteja sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que o Senhor nos livre de qualquer enfermidade. Cuida da gente, Pai. Coloca no nosso coração esperança e alegria. Que sejamos representantes do Teu reino, das grandezas do Senhor, aonde nós estivermos. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esse culto, por tudo que o Senhor fez até agora, por quanto o Senhor nos sustentou.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você, sua família, sua casa, sustente você nesses dias e traga o melhor. Que Deus tenha o melhor, que esse melhor alcance o seu lar, em nome de Jesus. Eu espero você. Amanhã nós temos os 15 minutos, temos também na quarta, mas em especial na quinta-feira nós temos culto presencial. Se você puder, se estiver tranquilo para estar junto conosco, vai ser uma bênção a gente poder caminhar junto, a gente poder adorar o Senhor juntos. Amém? Que Deus fortaleça vocês nessa semana, em nome de Jesus.